Vamos ler o versículo 22 agora, que diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Então, você vê que os judeus celebravam várias festas, né? Essa festa da dedicação, ela não era uma festa tão grande como a de Pentecoste, da Páscoa, mas ela também era uma festa bem importante. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois a gente lê o restante do texto, porque eu quero explicar para vocês sobre a festa da dedicação, porque tem algo bem importante para a gente pensar aqui, tá? Então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Olha que bacana isso, meus amigos. Que legal isso. Você pode até compartilhar nesse momento aí a live, se você quiser. Ou dá um joinha aí, que a ideia é a nossa live sobe lá no Facebook, né? E aí mais pessoas vão poder ouvir isso aqui, que eu acho que vai ser muito legal para a gente meditar nisso aqui, tá? Então, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, estava um frio danado. O que era a festa da dedicação? Ela era também chamada, meus amigos, de a festa das luzes. E por que ela era celebrada? Porque ela era celebrada em comemoração de um livramento que Deus deu para a cidade de Jerusalém, para todo o povo judeu, num período muito terrível, onde os inimigos, os assírios, eles haviam invadido a cidade de Jerusalém, assim como toda a terra de Israel, e havia causado destruição e tomado por um tempo, se eu não me engano, por 3 anos, eles tomaram e governaram sobre Jerusalém e todo o Judá, né? Toda a terra de Israel. E os assírios, na ocasião, matou muita gente, mais de 40 mil pessoas foram mortas por conta dessa investida dos assírios contra o povo judeu. Olha que legal, né? Isso você pode encontrar nos livros de história, inclusive, tá? E aí o povo de Israel sofreu penosamente nessa ocasião, né? O povo de Deus sofreu, e também um tal de Epinafres era o comandante lá dos assírios. Ele tomou o templo dos judeus, o templo sagrado dos judeus foi tomado, o sacerdote foi morto, né? O sacerdote, se não me engano, era o sacerdote Abias na ocasião, ele foi morto, e esse camarada chamado Epinafres, ele dedicou o templo que era consagrado ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, ao deus Zeus, que é um deus pagão, que às vezes você vê muito o nome desse deus nos filmes até hoje, né? O Zeus, que não deixa de ser um demônio, uma potestade. E então esse Epinafres dedicou, consagrou o templo de Deus, ofereceu o templo que era de Deus para esse deus chamado Zeus, um deus pagão. E como se não bastasse, sabe o que ele fez? Ele sacrificou uma porca, ele sacrificou em holocausto uma porca no altar de Deus, o altar que os judeus consagraram para Deus, onde oferecia o sacrifício de ovelhas, considerado um animal limpo. Os assírios ofereceram o sacrifício de uma porca para o deus Zeus no altar, e para os judeus isso foi uma grande ofensa, porque para os judeus o porco é um animal sujo, né? Até hoje eles não comem carne de porco, é um animal considerado imundo, que eles evitam a todo custo, né? O consumir a carne do porco, e até ter porco nas terras de Israel era proibido, mas esse Epinafres, ele então sacrificou essa porca, e espalhou sangue da porca por todo o templo, quer dizer, uma grande ofensa para a fé do povo de Deus, gente, né? Uma grande ofensa. Você vê, gente, que há pessoas que se tornam verdadeiramente inimigas de Deus. Elas se tornam inimigas de Deus, declaradas de Deus, como foi o caso desse Epinafres aqui, é Antíoco Epinafres o nome dele. Ele ofendeu a Deus com aquele sacrifício, ofendeu o povo de Deus, porque ele sabia que aquilo era uma agressão à fé do povo de Deus, mas ele não estava nem aí. E eu fiquei pensando, quando estava lendo sobre isso, sabe, que Deus tem inimigos na terra. Eu estava assistindo esses dias um vídeo de um grande, não é filósofo, acho que é filósofo mesmo, brasileiro, inclusive, um carequinha, você deve conhecer ele, não vou falar o nome dele aqui não. E ele falando, ele é ateu,
né? E só que eu fiquei tão indignado por ele ser ateu, não por ele ser ateu propriamente, mas por ele ser ateu, e ele estava dando uma palestra numa faculdade para jovens e declarando o seu ateísmo e tentando provar para aquele monte de jovens realmente que Deus não existe. Então tem gente que se torna inimiga de Deus, ela não apenas não crê em Deus ou odeia Deus, como ela quer que outros não creiam e que outros odeiem também a Deus, como foi o caso desse camarada aqui, ele se fez inimigo de Deus, e eu fiquei pensando, meu Deus, que revolta, né? Não basta não crer, não basta não acreditar, mas quer que outros também não acreditem, e os inimigos de Deus são assim, eles são ofensivos, eles são imorais e lança sua imoralidade para a vida dos outros também, né? Eles blasfemam de Deus, zombam do povo de Deus, zombam da fé do povo de Deus, né? Esse mundo tá assim, gente, tá podre, tá cheio de inimigos de Deus por aí. Pessoas que não temem a Deus e que muito menos o respeitam, né? E respeitam principalmente aqueles que têm a fé em Deus, né? E aí o que aconteceu? Eu estou dando essa palhinha, acho que nós vamos ficar nisso aqui hoje, porque eu achei muito bacana para passar para vocês isso aqui, tá? Então, esse Antíoco aqui, Epinafres, junto com o seu exército, junto com os assírios, ficaram dominando Israel durante 3 anos. Foi uma humilhação, como já falamos, aí relatamos esse fato aí do templo e tal, foi uma derrota, foi cerca de 40 mil pessoas foram mortas. E aí um homem chamado Judas Macabeu, ele conseguiu Deus usou esse homem que conseguiu com grande artifício, grande sabedoria, sabe, juntar o povo de Deus, os homens de Deus, formar um exército e expulsar os inimigos da terra de Israel, derrotá-los. Aí que veio o interessante, meus amigos, aí Deus falou algo muito legal comigo nessa questão, que foi o seguinte. Então, esse Macabeu, esse Judas Macabeu, não era Judas, que era o nome Judas, era um nome muito comum na época, né? Então tinha vários Judas, a gente quando fala de Judas já pensa no Judas traidor, né? Mas esse Judas Macabeu, ele então conseguiu expulsar os inimigos da terra, derrotou os inimigos, porque Deus deu a ele a condição de tirar a humilhação de sobre a terra de Israel. Aí o que aconteceu? O povo se alegrou grandemente. Então, uma vez no ano depois disso, eles faziam uma festa da dedicação. E é isso que eu achei bacana, sabe, gente? Porque às vezes a gente é muito bom no sofrimento, de sofrer demais, de ficar triste, lamentar, de chorar. Mas aí quando a gente tem vitória, a gente se alegra muito pouco. Nós temos que festejar mais as nossas conquistas. Isso, sabe, que Deus falou muito comigo hoje nesse sentido, sabe? Porque às vezes você está sofrendo, você vive muito sofrimento. Mas quando você tem vitória, você vive muito pouco a vitória, você se alegra muito pouco. Veja, gente, anualmente tinha aquele dia que eles tiravam para festejar aquele grande livramento, né? Nós temos que festejar mais nossas bênçãos, nossas conquistas, nossas vitórias, meus amigos. Nós temos que nos alegrar mais com as coisas que nós vencemos. Nós temos que nos alegrar mais e festejar mais as nossas vitórias e conquistas do que nós vivemos e sofremos os nossos problemas, as nossas guerras, porque às vezes a gente é muito bom de sofrer, sofre, chora, geme, aí quando vence se alegra tão pouco, festeja tão pouco as vitórias. Vamos festejar mais as nossas vitórias, meus amigos. Vamos nos alegrar mais pelas nossas conquistas. Quando você tiver uma conquista, pequena ou não, porque às vezes uma pequena vitória é uma grande conquista, uma pequena conquista é uma grande vitória, né? Então vamos nos alegrar mais pelas nossas vitórias, pelos livramentos que Deus nos dá, pelas bênçãos que Ele tem enviado sobre a nossa vida, tá bom? E aí, como que era essa festa? Claro, então essa festa, algumas festas elas eram celebradas normalmente em Jerusalém, a capital espiritual da terra de Israel, hoje a capital do mundo, né? Porque de lá saiu a salvação para o mundo, que é o Senhor Jesus. Então eles não precisavam necessariamente irem
para as ruas festejarem, eles festejavam dentro das suas próprias casas, né? Durante 7 dias. Você conhece o candelabro de 7 hastes? Aquele que normalmente às vezes a gente tem na igreja, eu não tenho nenhum aqui para te mostrar, mas é um candelabro de 7 hastes. Então, eles acendiam uma lâmpada do candelabro por dia. Então, cada família acendia uma lâmpada. Eram 7. Então, no primeiro dia acendia uma, no segundo dia acendia outra, no terceiro dia acendia outra, no quarto dia acendia outra, no quinto dia acendia outra. E normalmente à noite, né? Coisa que praticamente não se fazia durante a noite, porque usava a luz enquanto a família ia dormir. Normalmente as famílias dormiam muito cedo, né? Igual lá na roça, né, mãe? Você que está aí, a gente dormia cedo, com as galinhas, lá pelas 7h30 já estava dormindo, né? Então, durante a noite as cidades ficavam no breu, no escuro. Mas durante a festa da dedicação, todas as casas mantinham o candelabro aceso durante a noite. Então a cidade ficava iluminada durante a noite, durante 7 dias, né? E principalmente no sétimo, quando as 7 hastes eram acesas, então as casas ficavam iluminadas. Então a cidade se iluminava durante a festa da dedicação e eles então se alegravam entre família, nas famílias, né? Lembrando do grande livramento, da grande libertação que Deus deu, da grande vitória que Deus deu para eles durante daquela grande opressão ocasionada pelos assírios, ocasionada pelo Antíoco Epinafres, lá o perturbado e demoniado que veio contra eles, né? Não é legal isso, pensar nisso? Eu fiquei pensando, puxa, realmente a gente tem que se alegrar mais. Então, por isso era chamada a festa da dedicação, dedicada a ao lembrar dessa grande vitória, como também era também conhecida como a festa das luzes.